Pessoal, a gente já está começando já, tô só fazendo aqui um envio para algumas pessoas aqui, mas vai entrando aí, boa noite para quem está entrando. Em nome de Jesus, boa noite para o pessoal que está chegando. A gente já vai começar a nossa live, dá aqui uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Estou tentando fixar um comentário aqui para ficar fácil para quem entra na live, tá? E já já a gente começa. Vão entrando aí, confirmem para mim o áudio, se está tudo ok. Em nome de Jesus, a gente já começa. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Leide. Tudo bem? Como é que você tá? Amanda, glória a Deus. Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. O pessoal está entrando aí. Logo a gente já inicia aqui a live, 2 minutinhos. Confirmem para mim se tá ok o áudio e a imagem também, se tá legal para vocês, se estão me ouvindo bem. Confirma aí para mim, por favor, para eu conseguir fazer algum ajuste aqui, se for necessário. Fazer algum tipo de ajuste. Em nome de Jesus. Tentando tirar um negócio que tá fixo aqui, mas ele não quer sair não. Deixa eu ver se ele sai agora. Acho que agora saiu. Tá. Uma imagem que tava aqui, mas pra glória de Deus saiu. Glória a Deus. Tudo ok aí, Amandinha? Tudo certo? Aleluia, então. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de live, onde eu quero que o Senhor fala poderosamente ao nosso coração, né? A palavra do Senhor, ela nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque na verdade não é o conhecimento de uma religião, de uma ciência, de um conhecimento comum qualquer, né? É o conhecimento do próprio Cristo. E isso é impossível, né? O Evangelho, ele é maravilhoso e ele é transformador. Se ele não está transformando a vida das pessoas, é porque talvez nós não estejamos transmitindo ele da maneira correta, porque falar de Jesus e do seu Evangelho é de perder o fôlego, né? Eu vejo até relatos de pessoas que são ateus, né? Não creem em nada, cientistas, homens que só creem na ciência, e às vezes eles começam a estudar a Bíblia justamente para tentar revelar sobre Cristo, alguma coisa assim do tipo, e eles acabam se convertendo porque eles começam a estudar sobre a vida de Jesus, e aí eles começam a ficar pirados, porque falar sobre Cristo, falar sobre a sua obra, não tem como não deixar a gente fascinado, né? Margarete está entrando aí, glória a Deus, querida, que Deus te abençoe, seja bem-vinda, o pessoal está chegando aí, em nome de Jesus. Eu vou pedir inclusive para vocês uma gentileza, se vocês puderem compartilhar essa live com as pessoas. Aí no canto da tela tem uma setinha assim, ó, do lado da aba de comentário. Mande para pessoas, né? Seja um missionário virtual, né? Que eu sempre falo. Seja um missionário virtual, mande aí para algumas pessoas essa live para que elas também possam participar e serem edificadas, né? Eu acho que o maior egoísmo é querer Jesus só para si. Jesus é a pessoa, o assunto que a gente pode, deve, é mandamento, compartilhar com todos. Então, ajude aí compartilhando a live, né? E como eu estava dizendo antes do pessoal entrar, que o Evangelho, ele é maravilhoso, ele é encantador. Então talvez se as pessoas não estão mais se encantando com o Evangelho de Cristo, é talvez porque nós estamos transmitindo ele de uma maneira errada. Porque o verdadeiro Evangelho não tem como, queridos. Eu estava dizendo aqui de pessoas, cientistas, que eles acabam estudando sobre Jesus para conhecer a sua história, para conhecer algumas coisas, e acabam se fascinando por ele, porque não tem como você conhecer a verdade e ela não te libertar. E Cristo é a verdade que liberta. Eu tenho até um livro aqui, eu acho que é do Augusto Cury,
o homem mais fascinante da história. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu acho que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar. Aqui. É O Homem Mais Inteligente da História. Esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é do Augusto Cury. E ele fala exatamente sobre um cientista que as pessoas perguntavam muito para ele sobre Jesus, né? Para ele explicar sobre Jesus. Ele era ateu. E ele, de tantas pessoas falarem sobre Jesus, ele ficou curioso. Ele falou, vamos estudar então a história desse homem. E esse livro é muito legal, vou dar só um spoiler rapidinho, que ele vai inclusive em Israel, ele faz uma série de passeios turísticos aonde Jesus passou, e o livro conta que ele sente assim que o lugar era diferente, e de tanto ele estudar a vida de Jesus, mesmo sendo um cientista, mesmo sendo ateu, mesmo não acreditando na Bíblia, ele começa a se converter e ele começa a transformar a sua vida por causa de estudar a vida de Cristo. E quantas outras pessoas, né, que não têm essa história. Então, por isso que eu digo, se as pessoas talvez hoje não estão se convertendo, não estão de repente tendo uma visão boa do Evangelho, talvez é porque a gente esteja transmitindo da maneira errada, porque Jesus e o seu Evangelho é poderoso e é lindo, queridos. Então, quando a gente transmite o verdadeiro Evangelho de Cristo, é impossível as pessoas não se apaixonarem por eles. Amém, queridos? Glória a Deus! Nós vamos dar início nessa live de hoje, muito legal, tá sendo muito bacana, né? Essas lives, a Valéria aí, o pessoal tá entrando, Priscila, a Jusceia, em nome de Jesus, gente, vai convidando a galera aí, né? Em nome de Jesus, aleluia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a missão de Cristo na sua primeira e na sua segunda vinda, né? Como eu sempre falo, queridos, em todas as lives, a minha missão aqui com essas lives não é alcançar popularidade, nem nada disso. Eu não sou uma pessoa até que era anti-redes sociais, para falar a verdade, porque eu não tenho muita paciência para ficar postando e eu não gosto muito de exposições. Então, acaba que eu não tinha muito saco para isso. E eu entendi da parte de Deus de que eu deveria usar as redes sociais não como alimento, mas como um instrumento. Para quê? Para anunciar aquele que me salvou, para anunciar exatamente a obra dele, porque há uma missão sobre nós, nós somos discípulos de Cristo. E hoje, não só por causa da pandemia, mas por causa do mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão nas redes sociais, elas estão na internet. Então, é como se Deus estivesse me cobrando. Ele falou, olha, você quer ser uma transmissora do meu evangelho? Então vai atrás onde as pessoas estão, porque se Paulo hoje estivesse vivo, se Pedro hoje estivesse vivo, se Filipe, né, se os apóstolos, os discípulos hoje estivessem vivos e eles soubessem que milhões de pessoas estão na internet o dia inteiro, eles não iriam sair da internet. Né? Então foi assim, algo que Deus ele falou muito forte ao meu coração, de que eu deveria usar as redes sociais não como alimento, mas como um instrumento para anunciar Jesus. Então eu sinto como uma missão de ser uma voz. Uma voz para quê? Para preparar o caminho, assim como João Batista fazia na primeira vinda de Jesus. Todos nós temos essa missão, ser uma voz que é preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então, para você que não assistiu nenhuma live, nós temos aí algumas lives anteriores falando um pouco sobre a vida de Jesus, algumas coisas referente a isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a missão de Jesus na sua primeira e na sua segunda vinda, tá? Eu vou tentar fazer tudo hoje, mas o assunto ficou muito extenso, porque é complicado você falar de Jesus em poucas horas, né? Então, como são muitos enredos e muitas coisas, se a gente não conseguir falar tudo hoje, a gente deixa a parte 2 para semana que vem, para não fazer nada correndo, né? Vocês conseguirem anotar, inclusive peguem papel, peguem caneta, porque eu vou falar muitos versículos aqui. Porque tudo que eu falar, querido, em todas as lives, nas minhas ministrações, sempre que vocês me verem falando alguma coisa sobre Cristo, eu vou falar baseado na palavra de Deus, né? Eu posso até ter uma opinião ou outra, mas ela tem que estar embasada num contexto bíblico. Tudo que nós falarmos tem que estar na Bíblia, amém? Eu não posso pegar de um livro, eu posso até pegar de um comentário, de alguém que manje muito de Bíblia, mas tem que ser bíblico. Então nós vamos falar muito sobre versículos bíblicos e é interessante que você anote esses versículos, tá bom? Então é a nossa missão
ser uma voz, né? Anunciar a vinda do Senhor e preparar o caminho para quando as pessoas vierem, elas estarem preparadas, porque a dúvida não é se Jesus vai voltar, isso é uma certeza, mas a questão é como nós vamos estar no dia da sua vinda, né? Como que nós vamos passar pelos períodos que nós vamos passar, talvez de tribulação, de perseguição, se nós não estivermos preparados. Então esse é o tempo que Jesus nos preparou para nos ensinar a respeito do seu evangelho. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao teu coração, que toda a mente fechada seja aberta hoje, em nome de Jesus, que todas as escamas possam cair dos nossos olhos e que vocês possam ter a plena revelação do que Cristo é e da sua missão, e que vocês possam ser transformados pelo poder do evangelho, porque ele é poderoso. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe. Vamos lá dar início na nossa live. Enquanto isso, se você quiser ir compartilhando aí com alguém, fique à vontade, tá bom? Então, o que me motivou a fazer essa live com esse tema, né? Eu já venho falando sobre Jesus, a gente vai falar muito sobre esse tema, né? Mas o que me motivou a falar um pouquinho sobre a missão de Jesus, tanto a primeira como a segunda vinda dele, é porque eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa esses dias atrás e eu tinha feito 2 perguntas para as pessoas, né? A primeira pergunta que eu fiz é se elas conheciam Jesus. E aí a maioria disse que conhecia Jesus. Aí a segunda pergunta que eu fiz foi perguntando se essas pessoas sabiam a missão de Cristo na sua primeira e na sua segunda vinda. Se elas sabiam para que Jesus veio. Engraçado que 100% praticamente das pessoas responderam que não sabiam ao certo qual era a missão de Jesus, tanto na sua primeira como na segunda vinda. Isso me assustou muito, porque são pessoas que estão na igreja, são pessoas que trabalham na igreja, são pessoas que frequentam cultos, são pessoas até que atuam ensinando outras pessoas e não sabem ao certo a missão de Jesus. Então a nossa intenção aqui é exatamente deixar isso muito, muito, muito claro, né, para vocês, para pessoas que forem assistirem essa live depois. Fica muito claro qual é a missão de Cristo, tanto na sua primeira como na sua segunda vinda. Então, o que eu percebi é que as pessoas, elas conhecem muito aquele Jesus que a gente aprendeu na igreja, né, cristã, tanto católica como evangélica, aquele Jesus que morreu na cruz, aquele Jesus que a gente aprendeu na escola, né, quando a gente vai estudar sobre a aula de história lá que tem o antes de Cristo, depois de Cristo, a gente conhece esse Jesus, mas aquele Cristo mesmo, o Filho de Deus, esse eu acho que poucas pessoas conhecem e é isso que a gente tem como missão, né? Transmitir esse novo Cristo, né? E eu até coloquei aqui que é impossível dizer que conhece uma pessoa se você não se relaciona com ela. A maioria das pessoas que responderam que não sabiam a missão de Jesus é porque não conhecem ele, é porque não se relaciona com ele, porque todo mundo que você se relaciona, você tem conhecimento. Então, Jó, ele falava isso, né? Jó 42:5 é aquele clássico versículo, né? Onde ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Depois que ele começa a questionar a Deus sobre algumas coisas que estavam acontecendo com ele, então Deus vira para ele e fala, Jó, eu vou te explicar como é que as coisas funcionam. Aí ele começa a falar onde você estava, quando eu criei o universo, aquela coisa toda, e dá ali uma aula, né, geracional ali e criacional para Jó. E aí no final Jó fala, de fato, eu só te conhecia de ouvir falar, mas eu não te conhecia de andar contigo. Então eu espero, e a minha missão é de que vocês aprendam não só a ouvir de Jesus, não só ouçam falar dele, mas procurem saber quem ele é, se aproximando e conhecendo ele, né? Então, se eu não me engano, na primeira live que eu fiz, sem ser na terça-feira passada, na outra, a gente falou bastante sobre Jesus, de quem ele era, que ele era como profeta, ele era um sacerdote. Então tem bastante coisa lá, mais detalhada, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre quem é Jesus. Então, para falar, nós vamos ler ali o livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15, né? Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15 e 17, aonde Jesus ele faz um interrogatório ali, né? Uma pergunta para os discípulos, e aí ele fala assim, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não foi revelado a você por carne nem por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Então, quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, né? Como Pedro teve aqui a sua revelação, né? Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso, que também é Deus, né? E nós chamamos até de Trindade, né? Onde nós chamamos de Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ao mesmo tempo que eles são um, eles têm a sua distinção nos papéis, né? Então, até Jesus cita isso em Mateus 28, 19, ele fala, né? No final ali, quando ele faz o chamamento, né, da grande comissão, ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, quer dizer, embora os três sejam um, cada um tem uma distinção na Terra. E uma das funções, se vocês quiserem anotar aí, anotem aí, eles são um só. Eles são três pessoas em um, tipo 3 em 1, sabe? Mais ou menos isso. E a função do Pai, ele é o gerador de todas as coisas, né? Tudo vem de Deus. É aquele que está sentado no trono, é o rei, né? Sobre toda a realidade, sobre tempo e sobre espaço. Esse é o Pai. O Filho, né, que é o Cristo, ele é a palavra criativa, né? A Bíblia fala, né, que lá sobre toda na criação, sobre a palavra de Deus, foi criada todas as coisas. E em Colossenses vai dizer que sem Cristo nada do que foi feito teria sido feito, né? Por meio dele tudo foi criado. Então, ele é a palavra criativa. Ele é o redentor da criação, aquele que veio resgatar, né, o homem. Ele também é o sumo sacerdote, é o profeta, né? É o mediador entre Deus e os homens e é a imagem do Deus invisível. Porque nós não vemos a Deus. Deus, ele é invisível. Então nós, como que nós enxergamos a Deus? Através de Cristo, o seu Filho, que veio à Terra como homem, tá bom? E a função do Espírito é manifestar o poder de Deus na criação, né? Aquele que sonda, que fala, que testifica, que dá vida, que ordena, que inspira, que intercede por nós, que aviva. Então você vê que os três são um, mas cada um deles tem uma função e todos eles fazem parte de Deus. Então Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que veio para resgate do homem na terra, tá bom, queridos? Se tiver muito rápido aí vocês me avisam, eu falo muito rápido e eu tô tentando ser bem devagar para vocês anotarem aí, tá? Então se eu começar a correr muito aí, vocês me dão um toque aí. Eu sinto até tontura de tão rápido que eu falo, porque eu vou falar, aí eu fico até sem ar. Então me ajudem aí, né? Então vocês verem eu tonta aqui caindo, não é demônio, tá? É porque eu falei rápido demais, tá bom? Então, quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, como nós lemos aqui em Mateus 16, tá? E aonde Cristo ele estava na criação, né? Ou no Antigo Testamento. Eu disse até em uma das lives antigas que Jesus ele não nasceu, né? As pessoas falam, Jesus aquele que nasceu de Maria. Não, Jesus ele não nasceu. Jesus ele sempre existiu. Ele sempre fez parte da criação porque ele estava com Deus na criação. E nós vamos ver isso aonde? Lá em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Aonde ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então esse verbo é o próprio Cristo. Então o que ele está dizendo? Que no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Cristo. E o verbo estava com Deus. Então Cristo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Cristo é o próprio Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então você entende que Jesus ele não nasceu em Mateus. Ele estava desde o princípio da criação em Deus. Ele já estava lá, né? Então, Jesus só apareceu lá em Mateus no Novo Testamento? Não, Jesus sempre esteve presente desde o início da criação. Nós lemos aqui em João. Colossenses 1,16 também vai dizer isso.
Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16, vai dizer, né, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é, olha isso, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa dele. Olha que poderoso isso, né? E João 8 também vai dizer, 56, o Abraão, o pai de vocês, regozijou porque ele viu o meu dia, ele viu e se alegrou. Então ele está dizendo aqui, primeiro ele está dizendo que Jesus estava na criação, antes da terra ser criada, Jesus estava lá e a terra só foi criada por meio de Jesus. E aqui ele também diz que Abraão viu, gente, é Bíblia isso aqui, olha só, não é invenção minha não. É a Bíblia. João está dizendo no capítulo 8, versículo 56, que o Abraão, ele dizendo isso para os judeus, Abraão, o pai de vocês, se alegrou porque ele me viu. Ele viu o dia que eu ia chegar sobre a terra e ele se alegrou. Então veja bem, Jesus ele não nasceu em Mateus, ele não apareceu em Mateus, ele está desde sempre, desde o começo da criação, desde o princípio de todas as coisas. Ele é Deus, ele é a palavra criativa de Deus, ele é o verbo encarnado, ele é o próprio Filho de Deus. Então, para que não fique dúvidas aí, eu sempre falo, né, os versículos bíblicos. Então nós já entendemos quem é Jesus, ele é o Filho de Deus, que nós lemos lá em Mateus. Nós entendemos agora que ele não veio em Mateus, ele não nasceu em Mateus, mas ele estava desde a criação do mundo, né? E ele foi se estendendo por todo o Antigo Testamento. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Moisés, para Gideão, porque nenhum homem, ele nunca viu a Deus, querido. A palavra do Senhor nos declara que nenhum homem via Deus, Deus é invisível, né? Ninguém nunca viu a Deus. Então como é que no Antigo Testamento, quando a gente lê que Abraão, Deus visitou Abraão, Deus visitou Moisés, apareceu um anjo a Gideão, aquelas coisas todas, tudo isso é o próprio Cristo quem apareceu ali, não era Deus, tá? Nós vamos ver isso em João capítulo 1, versículo 18, aonde ele vai dizer que Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este é o que se revelou aos homens. Ele vai dizer também em João 6,46, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. E em Colossenses 1,15, como nós lemos também, dizendo que Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tá bom? Então, nenhum homem nunca viu a Deus. Então, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, e um anjo visitou fulano, e Deus apareceu a Beltrano, quem está lá é o próprio Cristo. Então, Cristo, como eu disse, não apareceu em Mateus, ele não surgiu lá quando nasceu de Maria. Cristo estava muito antes da criação, porque ele é Deus, e ele veio acompanhando e aparecendo aos homens durante todo o Antigo Testamento, tá? Então, todas as vezes que você olhar para a Bíblia, você vai ver aí no Antigo Testamento, né, quando Deus aparece para alguém, né? O Senhor apareceu a fulano, o Senhor apareceu a Beltrano. Todas as vezes que você ver essa exclamação e todas as vezes que você vê anjo com A maiúsculo, você vai ver isso quando Abraão teve a visitação do anjo, e você vai ver isso também no Salmos 34, a partir do versículo 7 e 8, se eu não me engano, quando ele fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os temem e os livra, né? Na tradução original, esse anjo aí, ele está com o A maiúsculo. Todas as vezes que você vê anjo com A maiúsculo, está falando do próprio Cristo. Quando não for Deus, quando for Miguel ou for Gabriel, vai citar o nome deles. Quando a gente vê lá em Daniel 9, que vai falar que Daniel estava orando e ali apareceu Gabriel para trazer um recado para ele, então ali está dizendo o anjo Gabriel. Então todas as vezes que você vê anjo na Bíblia com A maiúsculo e não tiver o nome desse anjo, saiba que é Cristo, o Todo-Poderoso, que apareceu. Amém, queridos? Tudo certo por aí? Estão confusos? O pessoal está entrando aí, o Igor entrou. Glória a Deus, Igor. Deus te abençoe, queridão. Deus abençoe você, a Jaque, a Helena. Vai entrando aí, meu povo, e vai mandando aí em nome de Jesus pra galera aí, vai compartilhando, tá bom? Em nome de Jesus. Então, alguma dúvida? Tudo certinho aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem aí pra mim nos comentários, me comuniquem que a gente para aqui um pouquinho e de repente ajuda aí em alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom?
Então que fique muito claro, se alguém perguntar para vocês, mas Jesus, ele era o filho de Maria que apareceu lá em Mateus, ele nasceu em Mateus. Não, Jesus, ele é Deus e tudo que foi criado através dele, por meio dele e para ele. Ele é o fator, a palavra de criação de Deus. E ele também se manifestou ao longo de todo o Antigo Testamento, aí se revelando aos homens através de Deus, porque ninguém nunca viu a Deus. Então, para as pessoas terem acesso a Deus, era o próprio Cristo que aparecia e transmitia a mensagem de Deus, tá bom? Então, nós estamos falando aqui sobre a missão de Jesus na Terra, tanto na sua primeira como na segunda vinda. E até por isso que eu disse que se a gente não conseguir falar tudo, olha, já vai dar 8h30, se a gente não conseguir falar tudo nessa live, a gente vai falar na próxima. Exatamente, isso daí, Valéria, ajuda nós aí, a Valéria colocando aí nos comentários aí, exatamente, o próprio Cristo, isso aí, tá? Então, é muito assunto, é muita coisa, eu não quero, assim, ser muito afobada, sabe, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer, falar todos os textos bíblicos para que vocês tenham bastante embasamento na palavra. Então, se a gente não conseguir falar tudo hoje, nós vamos dividir para a semana que vem, porque é um assunto muito complexo. Para eu falar da segunda vinda de Jesus, da missão da segunda vinda, eu tenho que falar da primeira. Mas para eu falar da primeira, eu tenho que falar por que ele precisou vir essa primeira e por que tudo aconteceu. Por que foi necessário que Jesus viesse à Terra? Por que foi necessário acontecer tudo o que aconteceu? Então eu preciso voltar no início, lá na criação de todas as coisas. Então, entende? É um assunto muito extenso, assim, para passar correndo e eu não quero deixar tudo atropelado. Então, se a gente não conseguir falar tudo hoje, a gente divide o assunto aí para semana que vem. Então, falando aí um pouquinho sobre o início de tudo, nós já entendemos quem é Cristo, né? Entendemos aí a sua criação e que ele estava no início desde todas as coisas. E para entender qual era a missão da sua primeira vinda, né? Por que Jesus nasceu lá de Maria e ele apareceu lá no Novo Testamento? Nós precisamos voltar lá atrás, precisamos entender o início de todas as coisas, quando Deus criou a Terra, né? Precisamos entender como tudo foi criado para poder entender a missão de Cristo. Então, o que nós vamos usar de base, o texto base que nós vamos usar, é justamente o livro que denomina-se como o livro da criação, né? Que é o livro de Gênesis. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer que Deus ele criou a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo foi criado por Deus, né? Eu não vou me delongar aqui, mas a maioria das pessoas já conhece esse texto, então você vai ler que lá ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou as luzes, ele criou o sol, ele criou todas as coisas, né? Que existem sobre a terra, foi criada por Deus. E aí depois que ele criou todas as coisas, né, toda a sua criação, ele então criou o homem, que está lá no capítulo 2, a partir do versículo 7. Ele está dizendo: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus criou a terra, criou tudo que nela existe, o céu, a terra, o mar, os seres, todas as coisas ele criou. Depois que ele criou tudo que o homem precisava subsistir, né? Porque o homem não poderia criar, o homem não poderia existir no meio do nada. Então olha como que Deus é lindo. Deus ele criou a terra, deixou ela linda, perfeita, maravilhosa. Quando estava tudo ok com a terra, ele criou o homem para poder reinar sobre a terra. E ali diz no capítulo 2, a partir do versículo 16, assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus cria a terra, cria todas as coisas sobre a terra, deixa ela linda, perfeita, maravilhosa. Aí ele cria o homem para poder desfrutar de tudo que a terra tem. E aí depois que ele criou o homem, ele dá uma ordem para ele e diz: olha, você pode comer de todas as coisas que está aqui, veja que é tudo perfeito. A terra, queridos, antes do pecado, ela era perfeita. Adão não precisava trabalhar, sabe assim, não precisava arar a terra, não precisava pescar. Adão não tinha trabalho com nada, tudo era muito perfeito. Então, Deus ele criou a terra num estado perfeito e colocou Adão nessa perfeição da terra. E aí, não se conformando ainda com toda essa maravilha de ter uma terra perfeita e um homem ali, Deus cria uma mulher para acompanhar Adão.
Nós vamos ver isso lá no capítulo 2, a partir do versículo 18, né? Que o Senhor ele vai dizer: então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Seguindo ali a partir do versículo 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam disso. Amém? Então Deus cria a terra perfeita, ele cria o homem, sopra o seu fôlego de vida sobre o homem, e aí ele cria a mulher para poder fazer companhia no homem, porque ele viu que toda a sua criação que ele tinha feito antes do homem não servia para acompanhar Adão. Então ele criou Adão e tinha os animais. Ele falou: Adão não vai dar certo com a mula, não vai dar certo com a vaca, não vai dar certo com o boi, não vai dar certo com a galinha. Eu vou ter que criar alguém que seja compatível com ele, né? Então Deus ele vai lá e cria Eva. Aí imagina o cenário perfeito, queridos. Olha o cenário perfeito. Você tem ali o fôlego de vida de Deus, que era o que Adão tinha, uma conexão com Deus. Você tinha uma adjuntora, uma esposa, uma companhia que você pudesse se sentir prazer com ela. E você tinha o jardim, né? Você tinha ali a terra que era perfeita. A terra não precisava ser arada, Adão não precisava trabalhar, nada disso. A terra era perfeita. E esse era o cenário. E para ser mais perfeito ainda, a Bíblia vai nos dizer lá na frente que Deus todos os dias visitava no final do dia, na viração do dia. Deus ele tinha o costume de visitar o jardim para ter ali uma comunicação com Adão, com Eva, para conversar com eles. Então era um cenário perfeito. A terra era perfeita, estava tudo perfeito, estava tudo lindo, mas, né, houve ali uma ordem que Deus deu para Adão. Nós lemos isso lá em Gênesis 2, 16 e 17, onde Deus virou para Adão e falou: Adão, olha só, tudo aqui é perfeito. Você tem o domínio sobre todas as coisas. Porque quando ele criou o homem, ele deu a autoridade da terra para o homem. Ele falou: olha, eu criei a terra, mas eu estou dando a autoridade da terra, dou nas tuas mãos. Você tem direito sobre a terra e a terra vai te servir. Tanto os animais, como o mar, como a terra, ela vai te servir. Tá bom? Ok, tudo certo. Só que Adão tem uma ordem. Você não pode comer da árvore que está no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Tudo ok, Adão? Ok, Deus, tudo ok. Mas, o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer que exatamente aquilo que não era para acontecer, aconteceu. A Bíblia fala que a serpente deu um migué ali na Eva, né? E falou para ela comer do fruto. E ali Eva comeu daquela árvore que era proibida, né? Que a gente não sabe que fruto é esse. Uns falam que é maçã, outros falam, né, que é, sei lá, abacaxi, eu não sei. Mas imagino eu, na minha mente santificada, que tudo era perfeito, certo? Então, não tinha dificuldade para comer as frutas, sabe, querido? Acho que era tudo maravilhoso. Então, a Bíblia não descreve, mas era proibido comer daquela árvore. E Adão desobedeceu aquela ordem. E a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui: todas as vezes que você desobedecer a Deus, você vai sofrer consequências da sua desobediência. Nós vamos ver aqui mais na frente as consequências da desobediência de Adão. E isso é muito sério, né? É muito sério, né? O homem, ele pecou. Por quê? Não é porque ele comeu do fruto. É óbvio que ele não morreu. Nesse ponto, a serpente, ela tinha razão, porque Adão não morreu e Eva não morreu, mas o que eles perderam, o que morreu foi o espírito, a ligação que eles tinham diretamente com o próprio Cristo. É isso que foi extinto, é isso que foi anulado. E o pecado ali em si não foi comer do fruto. O pecado que foi gerado ali foi a desobediência, porque Deus deu uma ordem para Adão e falou: Adão, desse fruto você não pode comer. Então Deus já estava ensinando para Adão ali alguns princípios. Embora Adão tivesse todo o domínio sobre a terra, embora ele tivesse o governo ali sobre a terra, ele precisaria entender que existiam algumas premissas que ele teria que fazer. E uma delas é justamente o princípio da obediência e da submissão.
Então, aprenda uma coisa, querido, todas as vezes que você desobedecer a Deus, você peca. E o que acontece? Você dá legalidade para que a serpente, né, o diabo, para que ele se alimente das obras da sua carne. E a consequência nunca fica apenas em você, mas em toda a sua volta. Então, todas as vezes que você desobedece a Deus, você peca, você dá legalidade para o diabo e todos que estão à sua volta sofrem consequências junto com você. E olha só, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2, olha o que diz Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele falando antes de Jesus morrer na cruz, né? Antes de Jesus morrer, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, está falando aqui do diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha isso, olha isso. Ele está querendo dizer aqui que o espírito do diabo, né? O diabo, ele atua em quem? Em quem vive em desobediência. Porque esse foi o pecado que deu a legalidade para que ele entrasse na terra e tivesse então o domínio sobre o homem. O homem, Deus criou o homem perfeito, deu a autoridade da terra para o homem pecou e ele passou essa autoridade agora para o inimigo. Então agora quem detém a autoridade da terra é o próprio Satanás. Por quê? Porque alguém deu essa carta para ele, ele não tinha. O diabo aqui, ele já tinha sido destituído, ele já tinha sido lançado dos céus, como a terça parte dos anjos, mas ele não tinha autoridade sobre a criação de Deus, sobre a terra. Quem deu essa autoridade para ele foi o diabo através do pecado da desobediência. E Efésios está dizendo aqui para nós que todas as vezes que nós desobedecemos a Cristo, nós estamos dando legalidade. Quem está operando em nós é o próprio diabo. É sério, não é? Dá até medo. Então é muito sério. E olha só as consequências que o pecado traz. Quando Adão ele pecou, não foi só nele que foi concentrado o problema, né? Todo mundo sofreu consequência por causa do pecado da desobediência de Adão. Então, mesmo Deus dando o controle da terra na mão de Adão, Deus também quis ensiná-lo sobre obediência, sobre limites e sobre submissão. Pois a intenção de Deus não é criar filhos mimados e fúteis, e sim homens e mulheres obedientes e resilientes, cheios de sabedoria. É por isso que Deus permite que a gente passe algumas coisas, sabe? Deus, sendo Deus, poderia nos livrar, poderia nos dar tudo de mão beijada, mas fazendo isso, nós seríamos pessoas extremamente insuportáveis. Já viu aquelas crianças que o pai nunca diz não pra ela? Ela cresce só ouvindo sim, eu quero isso, tó, eu quero aquilo, tó, eu quero isso, tó. O dia que o pai e a mãe não tá e ela ouve o primeiro não, ou ela ouve do próprio pai e da mãe esse primeiro não, ela fica endemoniada, porque ela nunca ouviu não. Então ela não amadurece, ela não cresce, ela não é protegida. Então eu quero dizer uma coisa pra você, querido, o não é pedagógico. Se você é pai, se você é mãe, aprenda a dizer mais não do que sim aos seus filhos. Ah, mas eu vou ser ruim pra ele? Não, você vai fazer exatamente o que Deus faz conosco, vai nos ensinar que existem limites, existem coisas na vida que a gente precisa entender que não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa maneira, né? Inclusive existe um estudo que diz que a maioria das pessoas, um estudo da neurociência, que diz que a maioria das pessoas que não ouvem não na sua infância, são adultos problemáticos. Quando crescem, viram adultos problemáticos e são as pessoas que têm mais propensão à síndrome do pânico, à depressão, a problemas psiquiátricos. Por quê? Porque ela viveu uma vida onde ela recebeu tudo de mão beijada e alguém, uma hora da vida, disse não pra ela e ela não sabe o que fazer com esse não. Então o que ela faz? Ela esperneia. Já viu aquelas crianças que no mercado ela pede alguma coisa pra mãe, pro pai, a mãe fala não e ela deita no chão, ela se joga, ela chora, faz a mãe passar aquela vergonha. Sabe por quê? Porque aquela criança provavelmente ouve mais sim do que não, quando tem que ser ao contrário. E muitas mães, às vezes, por cansaço, não ter paciência, acaba, pra não ouvir a criança chorar, sabe? Vai dando, vai fazendo o que ela quer. Mas mal ela sabe que ela tá criando um monstrinho e depois ela vai ter muito problema com esse monstro. Então, se você é pai, se você é mãe, um conselho aqui que a palavra
até nos ensina, o próprio Deus nos ensina como os filhos, né? Inclusive ele diz que ele só educa, né? Ele só educa aquele que ele ama, ele só disciplina quem ama. Então, se você ama o seu filho, aprenda a dizer não para ele, para que ele não cresça um adulto inconsequente, né? E gere problemas para você no futuro, tá bom, querido? Só abrindo aspas aí, um pouco sobre neurociência, fechando um pouquinho essas aspas, tá bom? Então, isso, tá? Tô tentando ler os comentários aqui. Afirma que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Exatamente. Jesus, ele se fez carne, né? Ele se encarnou como homem. Nós vamos falar isso já, Margarete. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Que faz parte, nós vamos entender. Nós estamos entendendo agora por que Jesus precisou vir à Terra na sua primeira vez. Então, nós estamos explicando aqui que a Terra era perfeita, Deus tinha criado o homem e o homem pecou. Então, como o homem pecou, houve uma necessidade de restauração na Terra. E é aí que Jesus entra. Então, nós estamos aprendendo agora sobre as consequências do pecado. Tá bom? Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre as consequências do pecado, né? O que aconteceu? Houve ali o pecado, né? A Eva, ela pecou, né? E ali, olha só, o que aconteceu? Lá em Gênesis 3:6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, né? E ali eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, lá em Gênesis 3:8 vai dizer assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Lembra que eu falei lá da viração do dia? Tá aqui, ó, 3:8. Na viração do dia, e se esconderam, Adão e sua mulher, da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus disse a Adão: Adão, aonde você está? Olha que tremendo isso. Adão se escondeu de Deus, né? Depois do pecado. Porque que antes do pecado, eles estavam nus, a palavra do Senhor declara que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam disso. E Deus visitava eles todos os dias. Aí de repente eles pecaram. E porque eles pecaram, quando Deus veio para sua visita ali na viração do dia, eles se esconderam porque eles perceberam que estavam nus. Vocês já perceberam a relação do pecado? Já viu aquela pessoa que ela tá na igreja e aí ela peca? A primeira coisa que ela faz é sumir da igreja? Já reparou que acontece isso? A pessoa peca, a primeira coisa que ela faz é sair da igreja e aí ela fica com vergonha, né, de voltar para a igreja, de vir para a igreja. Por quê? Por causa dessa geração do pecado. Porque quando nós pecamos, nós nos envergonhamos. É uma atribuição do pecado, é nos envergonhar, é nos deixar distante de Deus. Adão pecou e ele se escondeu de Deus. E aí Deus pergunta: Adão, onde você está? E eu sempre digo aqui que não é que Deus não sabia onde Adão estava no sentido geográfico, não é? Não é porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. O que Deus está perguntando aqui é: Adão, cadê a ligação que nós tínhamos? Cadê o nosso canal aberto, Adão, que eu estou procurando? Eu estou sentindo que alguma coisa mudou entre nós. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos este elo entre nós e Deus. Porque Deus não habita no meio de um pecado. E Ele também não habita em pessoas que não creem no sacrifício do teu filho. Então, é isso que Deus aqui quis dizer para Adão. Adão, cadê a nossa comunhão? Adão, cadê a nossa ligação, Adão? Cadê o nosso relacionamento? Eu não estou enxergando. Né? E aí é aonde começa o problema, querido. Aí começa todo o plano de resgate do homem através de Cristo, né? E aí nós vamos aprender aqui as consequências do pecado de Adão, né? A primeira consequência que nós vamos ver é sobre a serpente. Lá em Gênesis 3, a partir do versículo 13, o Senhor vai dizer assim: e disse o Senhor Deus... Eita, peraí, que eu acho que eu troquei aqui. Isso aí. E disse o Senhor Deus à mulher: por que você fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que você fizeste isto? Dizendo para a serpente, tá? Maldita será mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
tá? Aqui é a consequência da serpente. Olha só, quem pecou foi Adão, mas a serpente também teve consequência. E aqui, queridos, depois um outro dia a gente fala sobre esse assunto porque ele é muito extenso, mas aqui, quando ele está dizendo sobre a mulher, ele não está dizendo sobre a mulher física ali, Eva. Ele não está dizendo sobre a Eva. A mulher aqui está querendo dizer o povo de Deus, está querendo dizer aqui a igreja, tá? E o filho da mulher, o descendente da mulher, ela está querendo dizer sobre Cristo. Então aqui é a primeira vez que o plano da salvação é pregado para a própria serpente. Aqui é o próprio Deus falando para a serpente a obra da redenção para ela. Olha o que ele está dizendo para a serpente. Olha, porque você enganou a minha criação, você vai ser maldita mais que todos os animais da terra, mais que todos os animais do campo, e você vai andar sobre o seu ventre e você comerá pó todos os dias. Olha isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui a mulher ele está querendo dizer sobre a igreja. Você e o meu povo sempre serão inimigos. E entre a mulher e a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? O próprio Cristo. Nós vamos ver isso em Apocalipse também, que ele era o descendente da mulher. E a semente da mulher vai te ferirá a cabeça. Olha só, é ele já dizendo aqui que no fim dos tempos Jesus vinha na primeira, depois vinha na segunda e vai esmagar a cabeça da serpente. Queridos, olha isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia na sua plenitude, a gente vai entender que o plano da salvação e da redenção foi muito antes da terra ser criada. Então, quando o pecado entra, Eva tem as consequências e a serpente também tem a consequência. Então, aqui é a consequência da serpente. Aí Jesus vai para a mulher e fala, olha, você também vai sofrer consequências. Lá no capítulo 16 de Gênesis 3. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, né, ali para dar luz. Com dor dará luz aos filhos e o seu desejo será sempre para o seu marido e ele te dominará. Olha isso. A mulher sofreu consequência. Provavelmente nós não teríamos dor, não teríamos enjoo, não teríamos nenhum problema nas gestações, queridas. Mas por causa da nossa amiga Eva, né, do pecado cometido, todos nós sofremos consequência. Então, a serpente teve consequência, a mulher teve consequência e agora a terra também vai sofrer consequências. Lá no versículo 17 vai dar seguimento. E aí ele vai dizer, a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te disse para não comer, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, a terra também foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Olha como é sério. Olha como é sério, queridos. Não foi só Adão que sofreu consequências. Toda a terra e, por consequência, toda a humanidade sofreu por conta do pecado que Adão cometeu. E aí, quais são o castigo da terra, né? O que aconteceu com a terra por conta do pecado? O que deforma a terra? O que o pecado fez com a terra? Deformou a terra. A terra era perfeita, não havia maremotos, terremotos, doença, peste, fome, nada disso existia na terra. E por conta do pecado, agora a terra está sujeita a sofrer fome, né? Você vai ver isso em Ezequiel, capítulo 14, tá? Vou dar só os versículos aqui, não vou abrir para a gente não delongar. Vai ter desordens ecológicas, que é o que a gente vê aí de tsunami, terremotos, que vai ter em Ezequiel 14, guerras, né? Em Ezequiel 14 também fala isso, doenças, vai falar também sobre Ezequiel 14. Então, a terra também sofreu consequências por causa do pecado de Adão. E, por último, e não mais importante, mas o maior responsável por tudo isso é Adão. E ele também vai sofrer uma penalidade. Lá no capítulo 3, versículo 19, Deus vai dizer a Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, né? Ou ao pó voltarás. Então, porque Adão pecou, agora ele vai ter que trabalhar. Se ele quiser comer, se ele quiser ter uma vida digna, se ele quiser se sustentar, ele vai ter que arar a terra, ele vai ter que trabalhar e do suor do teu rosto ele vai ter que ver o sustento dele. Então, porque Adão pecou, a serpente teve consequência,
A mulher teve consequência, a terra teve consequência e Adão teve consequência. Então isso é muito sério, porque por conta de um pecado de uma pessoa, muitos sofreram consequência. Então todas as vezes que você se sentir pecado é desobedecer a Deus, porque nós vemos que o pecado que Adão cometeu foi o pecado de desobediência, você está colocando toda a sua família, todo o meio que você vive, a sua casa, o seu trabalho, o meio social que você vive, tudo é colocado em risco. Então, ore, queridos, vive em Deus. Nós nunca vamos pecar? Queridos, nós estamos sujeitos, nossa origem é pecaminosa, mas nós não podemos viver numa vida de pecado. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de temor a Deus, certamente o Senhor vai guiar os seus passos, de modo que você não ande numa vida pecaminosa. Amém, queridos? Então, nós entendemos aqui o que aconteceu lá no início, né? Por que aconteceu o pecado, como que ele entrou na terra, para a gente entendendo por que Jesus ele entrou aí, por que foi acontecendo tudo que aconteceu, para a gente entender o motivo de Jesus, né? A chegada de Jesus, a existência de Jesus, nós precisamos entender isso. Houve um colapso, houve um problema. Então, por causa desse problema, Jesus apareceu. E aí nós vamos entender aqui as consequências, né, e o porquê que aconteceu. Consequência pela desobediência. A serpente, exatamente isso. Aleluia, glória a Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, queridos, vão perguntando aí, tá? Em nome de Jesus. Se vocês tiverem dúvida, ajudem enviando aí para as pessoas. Eu já tô vendo que vai ficar para semana que vem a segunda parte, porque já são 10 para as 9, 10 para 9, e eu acho que eu não tô nem na metade aqui ainda, que nós falamos só sobre a criação e sobre o pecado. Eu nem comecei a falar sobre Jesus direito, então já entendemos aí que vamos ter que dividir esta live aí para a próxima semana, tá bom? Então, está claro aí, né, quem era Jesus, o Filho de Deus. Está claro para vocês sobre o pecado da desobediência que foi cometido pelo Adão. Está claro para vocês as consequências do pecado e todos os envolvidos nisso, né? É muito importante que isso fique tudo muito claro, porque senão vocês não conseguem entender o sacrifício redentor de Jesus, né? A obra redentora de Jesus não fica clara, né? Então é muito importante que vocês entendam certinho isso. E se tiverem dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Então, vamos lá falar agora sobre o plano B, né? Eu ouço muitas pessoas falando isso. Então Deus criou o homem na terra, a terra era perfeita, né? Tudo era perfeitinho e tal. Aí Adão pecou, aí Jesus teve que rapidinho criar um plano B lá para poder mandar Jesus para a terra, porque não estava no script de Deus que Adão ia fazer isso, né? Então, agora, né, todo mundo, né? A impressão que dá é, nossa, gente, Adão pecou. Como diz o mineiro. Adão pecou e agora, gente, o que nós vamos fazer? Aí fizeram a reunião lá no céu para ver o que aconteceu, o que eles iam fazer agora, né? Deixa eu beber água. Aleluia. A intenção que dá é essa. Que depois do pecado, Deus perdeu o controle, não conseguia mais pensar direito, aí teve que parar tudo, fazer ali uma reunião com os anjos para saber o que ia fazer, e aí como plano B agora, Jesus vai lá para poder ser a obra redentiva, né? A redentora, aliás, né? A obra redentora na terra. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus, ele tem uma presciência. Primeiro, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus, ele também tem uma presciência, ou seja, ele sabe de tudo, mesmo antes de tudo existir, sabe? Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que, na verdade, o sacrifício de Jesus e a morte dele já estava predito muito antes da terra ser criada. Tudo já estava no controle do nosso Deus. Então, nós vamos ver que tudo já estava milimetricamente calculado por Deus, por Cristo e por tudo, né? Pelo Espírito Santo. E aí eu queria só ler um negócio aqui para vocês que diz assim: a verdade é que mesmo antes de criar a terra, Deus já sabia que o homem ia destruir a terra, né? Com o pecado e destruir a si mesmo. Já sabia sobre Adão, já sabia sobre Caim, ele já sabia sobre todos nós. E ele, como Deus, poderia simplesmente ter cancelado a criação do mundo, já sabendo que isso ia acontecer. E deixar tudo como estava. Deixa tudo, eu já sei que vai dar pau, o negócio vai dar ruim, né? Não vai dar muito certo esse negócio da criação, então vamos cancelar a criação?
Não, ele poderia ter cancelado a criação e deixar tudo como estava, mas mesmo assim, sabendo que nós iríamos fazer tudo errado, mesmo antes do mundo ser criado, ele insistiu na criação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, lá em 1 João capítulo 4, 19, que ele nos amou primeiro. Queridos, olha só que coisa mais maravilhosa. Mesmo Jesus, olha, eu fico até emocionada, porque mesmo Jesus sabendo, mesmo Deus sabendo de tudo, queridos, que nós íamos pecar, que mesmo Jesus vindo morrer na cruz do Calvário, muitos não iam aceitá-lo, muitos não iam obedecê-lo, mesmo assim ele insiste. Gente, eu tenho eu tenho muita vontade de escrever sobre o amor de Deus, um livro, né? Eu já tenho alguns livros escritos, que eu vou publicar em breve, mas eu vou escrever em breve um livro que vai se chamar O Amor Insano de Deus, porque não dá pra entender. Eu não consigo entender, queridos. Vocês conseguem entender isso? Sabe? Eu sei que o negócio vai dar ruim, eu sei que vai dar tudo errado, e mesmo assim eu insisto nisso. É isso que Jesus fez, é isso que Deus fez. Mesmo sabendo que a sua criação ia dar problema, ia pecar, ele insistiu. Porque o amor dele falou muito mais alto, né? O amor dele por nós falou muito mais alto. E ele já tinha tudo planejado para ajeitar isso, né? Ele já tinha tudo ali milimetricamente calculado para ajustar essa bagunça que o homem ia fazer. E nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 13. A partir do versículo 8, nós vamos entender que Jesus nunca foi o plano B, né? Ele nunca foi o plano B. Ele sempre foi o plano oficial de redenção do homem, muito mesmo antes da criação do mundo. Então anote esses versículos aí, depois você medita neles, querido, porque é apaixonante. Então, lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aqui ele está falando sobre os salvos, né? Que os salvos, aqueles que adoravam a Deus. Então, adoraram todos os que habitavam sobre a terra, ou seja, falando de nós. Esses cujos os nomes, aliás, ele está falando daqueles que não creram em Jesus, né? Aqueles cujos nomes não foram achados. Ele está falando daqueles que os nomes não foram achados, escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Como que ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Como que isso aconteceu? Por quê? Porque Jesus, ele já era o plano oficial de Deus antes do mundo ser criado. Então aprenda isso. Jesus nunca foi o plano B. Ele nunca foi o band-aid de Deus. Ele nunca foi o band-aid para o pecado de Adão. Ele sempre foi a obra oficial redentora de Cristo. Então, antes do mundo ser criado, ele já havia sido morto no reino de Deus, porque tudo já estava arquitetado. Em Apocalipse 17 também vai nos dizer isso, dizendo assim: A besta que viste já foi e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, e aí ele vai dizer de novo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, aqui no 13 ele está dizendo que Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Aqui no 17 ele está dizendo que o livro da vida já estava escrito antes da fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta, que era e já não era mais. Ele falando aqui do final do diabo, né, da besta. Então, olha só, queridos, inclusive existe uma doutrina, né, que é a doutrina da predestinação, uma doutrina que acredita que as pessoas já são predestinadas a ser salvas. Então, existem pessoas que elas já são salvas e, independente do que elas façam, elas nunca vão deixar de ser salvas. E existem pessoas que nunca vão ser salvas. Então, não importa se elas quiserem Jesus ou não, elas não vão ser salvas porque elas não têm direito, elas não são eleitas, né, a serem salvas. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui, Deus, ele já está usando a sua presciência, sabendo de todas as coisas. Então ele diz para nós que Cristo já foi morto antes da fundação do mundo, e ele também está dizendo que o livro da vida já estava criado antes da criação do mundo. Então veja, Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi o plano oficial de Cristo para a terra. Deus, ele sempre teve tudo no teu controle. Nada fugiu do controle de Deus. Muito pelo contrário. Muito antes da terra ser criada,
Ele já tinha o controle sobre todas as coisas, ele já tinha o controle sobre a criação, e ele já tinha o plano da salvação e da redenção totalmente arquitetado apenas para colocar em prática. E por quê? Porque ele nos amou, sabe, queridos? Se você não gravar tudo isso que eu falei, mesmo que a live vai ficar gravada, depois ela fica lá no meu YouTube também, então mesmo que você não grave isso, grave pelo menos essa frase: Deus me amou, mesmo sabendo que eu iria pecar, que eu iria falhar, que eu iria desobedecer, mesmo sabendo de tudo isso, Deus me amou. Grave isso, querido. Deus, ele nos ama, e porque ele nos ama, ele enviou o teu filho unigênito na terra para consertar toda essa lambança que veio lá de Adão, né? Então, se isso não for um amor perfeito de Deus, eu não sei que amor é esse, né? Tem até um corinho muito antigo, né, que diz assim, né, o pessoal mais jovem não vai saber, mas os antigos vão saber, né: se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, né? É amor. Não tem o porquê, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada do que você faça, nada do que você mostre para ele, nada de que você ofereça para ele. Nada, querido, nada pode pagar esse amor. Ele é impagável. O amor de Deus, ele é impagável. Amém, queridos? Então, grave isso. O amor de Deus é impagável. Amém, queridos? Glória a Deus. Já são aí 9:01, 9:02. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós não vamos conseguir falar tudo hoje. Mas ficou muito claro para vocês aqui sobre a questão de Cristo. Ficou muito claro para vocês sobre o plano redentor, sobre as consequências do pecado, porque isso vai ser muito fácil quando a gente começar a falar sobre a questão da vinda de Jesus na Terra, né, na sua primeira missão na Terra. É muito importante que isso fique muito, muito, muito claro para vocês, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos falar aqui agora sobre a missão de Jesus na Terra da sua primeira vinda. Mas eu acho que vai ser um assunto que a gente não vai conseguir destrinchar ele em 5, 10 minutos. Eu creio que não. Então eu vou dar só uma pincelada e a gente vai deixar o restante para próxima terça-feira, ok? Todo mundo de acordo? Pra gente não cansar vocês, tá bom? Então eu vou dar só uma pincelada aqui sobre a missão de Jesus na Terra na sua primeira vinda, tá bom? Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 21, aonde vai dizer assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós agora, sabendo o bem e o mal, para que não entendas a sua mão, e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que de fora fora tomada. Então ele está dizendo aqui que ele lançou Adão fora do jardim. E havendo lançado fora o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o que aconteceu aqui? Depois que Adão pecou, a Bíblia fala que Deus fez aqui túnicas de pele para ele, né? Para Adão e Eva, e expulsou eles do jardim, né? Tirou eles do jardim, porque eles já não poderiam mais permanecer lá por conta do pecado. E olha que interessante aqui, né? Abrindo um adendo para vocês. Nós vamos ouvir na palavra, né? Que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados, né? Sem o derramamento de sangue não poderá haver perdão de pecados. E aqui nós vamos ver que Jesus, Deus, né, na verdade, aqui houve o primeiro derramamento de sangue da história.
Deus fez peles, né? Construiu roupas de pele para cobrir Adão. Logo, para que isso acontecesse, alguém teve que morrer. Então aqui Deus também já estava mostrando a sua obra redentora, já estava sinalizando para a gente qual era o método que ele ia usar para resgatar o homem do pecado e redimir a terra. Ele estava matando um animal, derramando sangue animal e cobrindo Adão e Eva com as peles desse animal. Não foi exatamente o que Jesus fez por nós? Um animal que era inocente, porque não foi o animal que pecou, quem pecou foi Adão, mas por consequência do pecado, aquele animal que era inocente teve que morrer para cobrir, né, o homem e a mulher, Adão e Eva, com as suas peles. Então aqui também já revela a obra redentora de Cristo sobre a terra. Tá? Então o pecado de Adão, ele rompeu o elo de ligação entre o homem e Deus. Então agora toda a descendência, né, da terra também seria gerada numa descendência de pecado, né? Todos nós, embora nós dizemos que nós somos descendentes de Abraão, mas todos nós nascemos de um único homem, né, de Adão. E logo não haveria sobre a terra nenhum justo sequer para poder então fazer o resgate, né? Porque não haveria justo, todos vieram da descendência de Adão, então todos pecaram, então não haveria justo na terra. Então por conta dessa desobediência houve uma condenação que era irrevogável sobre o homem, ou seja, se não fosse a obra redentiva de Jesus, não haveria remissão dos pecados, porque não haveria nenhum homem justo sobre a terra. Daí a importância da obra redentora de Jesus. Então, qual é a missão de Jesus na sua primeira vinda? Fazer a redenção do homem, o resgate do homem através da sua morte e da sua morte de cruz. Então já anota aí pra gente dar seguimento na semana que vem, que a missão de Cristo na sua primeira vinda era trazer a redenção, né, ao homem, né, a religação do homem a Deus através da sua morte, né? Jesus, ele se coloca à disposição do Pai para redimir e religar o homem a ele novamente. Já que Cristo, então, ele não teve nenhum pecado, né? Ele é um homem perfeito, sobre ele não há pecado. Nós vamos ver isso em 1 Pedro, a partir do versículo, capítulo 1, versículo 18, aonde Pedro vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, mas da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, que não havia pecado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Olha só, Pedro está dizendo aqui que Jesus não tinha pecado, e ele fala de novo sobre Cristo antes da fundação do mundo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que por causa da remissão do sangue, né, do derramamento de sangue de Jesus, aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo, é que nós obtivemos o resgate das nossas vidas. Então, só para dar uma leve pincelada aí para a semana que vem, a missão de Jesus na sua primeira vinda era exatamente o resgate do homem, né? O resgate, a religação do homem novamente a Deus, né? E aí nós vamos, semana que vem, nós vamos dar aí uma pincelada um pouco mais forte sobre a missão de Cristo, de uma forma um pouco mais específica, de uma forma mais clara, né? Porque como eu disse para vocês, eu não quero falar correndo, eu não tenho pressa aqui, né? A gente pode fazer 1, 2, 3 lives. A minha missão é falar sobre Cristo. A minha missão é falar sobre a obra redentora de Jesus. Então, se precisar falar 1, 2, 3, 4, 5, eu não tenho outra mensagem, né? Vocês vão me ver pregando em textos diferentes, fazendo lives sobre textos diferentes, quando, claro, se referir à Bíblia, mas o assunto principal vai ser sempre Cristo e a sua obra redentora, porque a minha missão é essa, é abrir o caminho, né? Eu quero ser uma voz, para quê? Para abrir o caminho para aquele que vai vir na sua segunda vinda. Então, nós vamos falar muito sobre isso, vocês vão me ver muito falando sobre Jesus. A sua obra redentora também é um livro que está aí no pente já para escrever, né? A obra redentora de Jesus, né? De Cristo. Já fica aí, intercedam pela minha vida para que Deus envie recursos mantenedores para que a gente consiga publicar essas obras e elas possam alcançar pessoas, tá bom? Então,
dando uma leve pincelada aí sobre a missão de Cristo na sua primeira vinda, é justamente trazer a redenção ao homem, é trazer também a restituição original da terra e resgate, né, da ira de Deus, porque quando nós pecamos, o pecado ele gera o quê? Ele gera uma inimizade entre o homem e Deus. E se Jesus não tivesse vindo na terra como homem, né? E nós vamos falar isso na próxima live, que nós vamos ver a forma como Jesus ele apareceu, né? Ele poderia ter simplesmente surgido como um anjo na terra, mas não. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela gerou a Cristo. Então Maria é o pó da terra e o Espírito Santo é o fôlego de Deus. Então nós vamos ver que é o mesmo processo que Adão foi criado. Adão foi criado do pó da terra e sobre ele foi soprado o fôlego de vida de Deus. Então nós vamos ver que tudo tá ligado, querido, tudo tá ligado. Deus já tinha tudo planejado, tudo certinho, tudo bonitinho, mas nós vamos deixar esse assunto para a próxima live, porque já são aí 9h10, eu não quero me delongar a mais, eu também não quero falar correndo desse assunto. E na semana que vem, então, na próxima terça-feira, às 8 horas, nós nos encontramos aqui ao vivo e a cores, no mesmo horário, no mesmo lugar, para falarmos, darmos continuidade da obra redentora de Jesus, a missão aí da sua primeira vinda e a obra da sua segunda vinda. Eu acredito que na próxima live nós vamos conseguir concluir aqui esse assunto. E aí nós vamos começar a falar um pouco mais detalhado sobre a vinda de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Inclusive, eu queria até que vocês mandassem para mim depois por inbox, né? Quais os assuntos que vocês queriam que fosse abordado, escatologia, o que vocês querem saber, né? Alguma dúvida que vocês têm em relação à Bíblia, a palavra de Deus, para que a gente fale aqui, né? Fale aí assuntos, temas que vocês gostariam que a gente falasse. E tirasse dúvida, sei lá, ver o que vocês querem falar, tá bom, queridos? E inclusive até se não for de repente um assunto bíblico, eu não sei, de repente, não sei se todos sabem, mas eu tive alguns casos, né? Tive um quadro de ansiedade e de pânico muito grande, e aí eu fiz tratamento, uma série de coisas, mas eu fui estudar muito sobre isso. E aí eu fui fazer um curso de neurociência, fui me especializar sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre a depressão, sobre a ansiedade, né? Fui me especializar nesse assunto justamente para ajudar pessoas com esse problema. Então, de repente, se vocês querem saber sobre ansiedade, sobre depressão, pânico, como que ela age no nosso organismo, como vencer, como combater esse tipo de coisa, o que isso causa, o que pode gerar, qual o ritmo de vida que gera, né, a questão da ansiedade, tudo isso, a gente também pode bater um papo sobre esse assunto, o assunto de mulher, né, enfim, o que vocês quiserem falar aí, a gente pode, anotem aí, me mandem por inbox depois, né, e a gente pode conversar sobre esse assunto, amém, queridos? Então, eu não quero mais me delongar mais, na semana que vem a gente dá continuidade nesta live, para não delongar, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem deixar aí algum comentário? Missão de Jesus em sua primeira vinda, redenção ao homem para religá-lo novamente a Deus, resgate do homem. Isso mesmo, tá? E aí na semana que vem a gente vai detalhar como é que isso aconteceu tintim por tintim. Assim como eu detalhei a entrada do pecado na terra, né? Eu detalhei a criação da terra, aí eu detalhei o que aconteceu com a terra e com a criação, né? E com a humanidade, com a entrada do pecado. Eu expliquei as consequências que o pecado da desobediência gerou, né? E aí tô aqui dando uma pincelada sobre a missão de Jesus e aí nós vamos detalhar exatamente esse resgate, como é que isso se deu, como é que isso aconteceu, pra gente então entender a segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Alguém tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Em nome de Jesus, aleluia. Se vocês não tiverem dúvidas, nós vamos fazer aqui a oração final. Quero abençoar vocês e dispensá-los para vocês jantá-lo, assistir Gênesis, né? Que eu sei que tem um monte de crente aí assistindo Gênesis e eu sou uma delas, né? Então, inclusive, a gente podia até conversar sobre isso, né? Sobre novelas, sobre esses temas, né?
sobre essa novela do Gênesis, o que vocês estão achando, se vocês estão vendo. Eu confesso que eu assisto assiduamente, né? Sempre que eu posso eu assisto, eu acho legal assistir. Obviamente que nem tudo que está lá é fielmente o que está escrito na Bíblia, mas eles usam o que é chamado de licença poética, famoso encher linguiça, porque senão a novela teria 2 capítulos e ia acabar, tá bom, queridos? Então a gente também é um assunto que a gente pode conversar, tá bom? Então, glória a Deus, já que ninguém falou nenhuma pergunta, não comentou nada, eu quero orar então e abençoar vocês e encontrá-los novamente na próxima semana pra gente bater mais um papo, tá bom, queridos? Então, vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque mais um dia nós podemos falar do teu amor, da tua graça. Mais um dia nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre o teu Filho e a sua obra redentora. Obrigado por esse espaço, Deus, pela internet. Obrigado porque eu entendi que eu não precisaria usar como alimento, mas eu poderia usar como instrumento para ser uma voz, para dizer, ó Deus, sobre a humanidade, sobre o teu Filho, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que estiveram aí do outro lado assistindo, né, desprenderam o seu tempo. Obrigado por aqueles que vão assistir posteriormente esta live, que o Senhor Deus possa tocar, que todas as escamas possam cair dos olhos, que toda cauterização na mente seja tirada, que toda dificuldade de entendimento sobre a sua obra redentora sejam caída por terra em nome de Jesus, que eles possam alcançar o pleno conhecimento do Senhor e da salvação do teu Filho Jesus. Eu abençoo os teus filhos para uma noite abençoada, para um resto de semana abençoado, que o Senhor possa guardá-los e que eles possam, Senhor, ao longo desses dias terem um encontro poderoso com a tua obra redentiva, Pai. Eu oro abençoando os meus irmãos com a tua paz, com a tua bênção, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até semana que vem, até a próxima terça-feira, né? Fiquem de olho aí nas minhas redes sociais, eu tô sempre postando alguma coisa. Lá no meu canal do YouTube também tem mensagens, né? Além dessas lives também tem outras mensagens, né? Mande essa mensagem para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas também, para que o evangelho do Senhor seja propagado, amém, queridos? Então, espero que Deus tenha falado poderosamente ao coração de vocês. Obrigado por cada um que ficou aí esse tempinho comigo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que vocês sejam recompensados com a presença do Espírito Santo enchendo a vida de vocês aí com muita graça, com muita glória, com muito amor. Amém, queridos? Para vocês que são da Fluir Church, amanhã às 7h45 nós temos culto da palavra. E não deixemos de congregar, hein? A live da semana passada nós falamos sobre isso, as consequências de não congregarmos e não estarmos ligados no corpo, amém? Que Deus te abençoe, fiquem na paz.